Olá pessoal, boa noite. Ficamos aí um pouco distante aí nas lives, mas estamos voltando. E hoje com a Maiara, já fez curso comigo, o marido dela, meu amigo de longa data. Muito bacana a gente estar aqui hoje. Uma pessoa que está agregando e acrescentando aí para o Universo Quest também. Já mandei o convite aqui para ela. Vamos esperar ela voltar. Andei uns dias meio sumido. Esse fim de ano vai ser corrido para mim, porque alguns cursos que era para eu ter dado no primeiro semestre não aconteceram por conta da pandemia e acabou encavalando agora, né? Peraí, vamos lá, vou convidar a Maiara de novo, ela não conseguiu entrar. Maiara. Então, aí. Olá! Tudo bem, Maiara? Tudo bem, e você? Tudo bom? Quanto tempo, né? Verdade, faz tempo que não nos falamos, hein? Pois é. E o Tigrão, tá tudo bem? Isaac? Tá bem, graças a Deus, tá gigante, tá gigante. Deve estar enorme. Tá lindo, tá lindo. Tigrão é o filho da Maiara, eu só chamo ele de Tigrão porque um dia ele tava com aquela fantasia, né, do Tigrão lá do Pooh. Verdade, tava um frio, aí ele tava com um macacãozinho. Eu levei, quando você ouviu, eu acho que foi no Porto do Futuro, né? Tem Foi mais no de Porto do Futuro. Ele tava, um acho ano. que com 4 meses. Hoje tá com 2 anos e 3 meses. Olha, Tá legal. Eu vi gigante. foto dele esses dias, o Isaac me mandou, o Emerson. Legal. Tá, ele tá lindo, tá lindo. Muito bem, Mãe é Maiara. É suspeita, né? uma satisfação estar aqui com você, uma honra, né? A gente que já trabalhou juntos, né? Você já fez curso comigo, estava comentando que não sei se você ouviu. O Isaac, seu marido, é meu amigo de longa data, né? Eu já dei um Sim. monte de curso lá no rancho dele, né? Então, é muito bacana. E, assim, é muito legal a gente ter multiplicadores, pessoa como você, que a gente sabe que está fazendo um trabalho maravilhoso aí, que né, entrou nos cursos online, curso presencial, e a gente vai falar disso aqui hoje, porque, na verdade, isso é muito importante, inclusive para mim, né? Porque os meus alunos muitas vezes vêm com um mínimo de equitação e é importante, né? O cara quer aprender a domar ou quer aprender a treinar, mas não sabe nem, não tem nem equilíbrio em cima do cavalo às vezes, né? Então isso foi uma coisa que aconteceu até aquela vez que você foi no curso e deu uma palhinha lá, né, para os meus alunos. E eu tenho um exemplo muito bacana, não sei se você vai lembrar do Guilherme, lá do Rio de Sim, Janeiro, do Gui, né? Então, assim, ele hoje frequenta a minha casa, fez um curso esse dia comigo, e ele falou, cara, a minha equitação mudou muito aquele dia, só naquele dia, claro, com os cursos que ele fez, mas ele falou, mas aquela aula que eu fiz com a Maiara mudou muito a minha equitação, e mudou mesmo, assim, é nítido, né? Então, muito bacana, a gente precisa mais disso aí. Tem que que mandar mais alunos. legal, que legal. Depois você manda de volta para mim, né? Sem dúvida. Ah, eu que agradeço. Nossa, faz um tempão que a gente está, né, tentando fazer essa live. Para mim nossa, é uma honra estar aqui, porque eu já fiz vários cursos com você, respeito demais. Eu acho o seu trabalho incrível, incrível, incrível. Inclusive, a ideia de começar esse projeto. Peraí, que não sei se tá falhando aqui. Deu uma Não sei se cortada. tá tudo bem aí? Estamos escutando? Deu uma Deu uma falhada. cortada? Deu uma Peraí, falhada. deixa eu dar uma. É. Deu uma falhadinha? Peraí, deixa eu colocar aqui a luz de novo. Vamos ver se melhora. Não, deu uma falhadinha no áudio Aí. só. É, Não, aí. não, é que eu mudei de lugar aqui, que eu acho que agora pegou melhor. Aí. Uhum. E então, inclusive, eu sempre falo para todo mundo que ali, eu acho que foi no dia que eu fui que a gente fez essa parceria, que eu falei, cara, que legal. Acho que dá para começar um projeto assim e começar, né, com a parte de equitação e principalmente do online. Você sempre foi um espelho para mim nesse sentido,
né? Então eu tô muito feliz de estar aqui, viu, Leonardo? Tô de verdade, muito mesmo, Legal. porque não só admiradora, mas né, você foi praticamente dos meus padrinhos para começar aí no digital, então foi muito legal. Show de bola. Não, e outra, você competindo heads, né? Eu tenho certeza que eu tenho uma influência muito grande nisso também, né? Sim, Quero te ver mais sem vezes na dúvida. pista. Legal. Ai, sem dúvida. Espero agora continuar, né? Teve um percalço no meio do caminho, mas ano que vem eu quero voltar. Porque eu sou Tá, apaixonada e sem dúvida, tem muita influência sua, sim. muito bem. Maiara, vamos Você que lá. enche o saco do Isaac, né? Fala, tem que estar rédeas. Pois é, é. Não, e aí até aquela vez que a gente, né, montou lá o stand junto no Porto Futuro e que Verdade. vocês viram e ali pega o gosto, né? Ai, demais. Eu fiquei apaixonada desde aquele dia. Já amava, achava lindo, mas aquele dia eu falei, gente, o que que é isso? É maravilhoso. É muito top, né? Maiara, vamos lá. É, claro que eu imagino que todo mundo já te conheça, né? Hoje você já é fenômeno aí nas redes sociais também, mas se apresenta para a gente, Imagina. né? Fala um pouco do trabalho que você vem fazendo, né? Da sua experiência, de quando despertou essa coisa do cavalo para você, né? Você já teve o rancho lá em Biúna, já deu muita aula. Quero que você fale da sua experiência internacional, né, no evento de paratleta que você foi. Conta um pouquinho para a gente aí da sua história. Ah, legal. Então, bom, sou instrutora de equitação há mais de 16 anos, mais ou menos, vamos dizer assim, para ninguém ver minha idade, né? Senão a gente vai começar, vai chegar numa fase que já falando data, eu vou já fazendo cálculo. Mas eu comecei bem novinha. Como você comentou mesmo, meus pais tinham aras em Biúna, né? E acabou que começamos assim, os dois não tinham nada a ver com o meio. E começaram por amor mesmo, né? As duas não tinham nada a ver, um era diretor, outra trabalhava com minha mãe, trabalhava com vendas, mas pela paixão pelos cavalos, começou uma, duas, três, virou um aras. E aí a gente foi correr atrás de conhecimento. E eu comecei a dar aula meio no susto, né? Um instrutor na época, instrutora, assim, uma pessoa que treinava lá, dava aula. E ele faltou e meu pai desesperado, comecei a dar aula com 16 anos de idade. E desde então não parei mais. É Mas uma já coisa está que eu falando adoro e tá sempre. falando sua idade aí já. Ó. Começou com Já 16. falei, mas tá bom, não tem problema. Não tem problema. Tá bom, não tem problema. A gente abafa, dá uma passadinha. E aí, eu desde então sempre fui apaixonada pela base, né? Sempre dei base. Nunca, assim, sempre tive oportunidades em hípicas que eu trabalhei em São Paulo e em hípicas depois que eu trabalhei no interior também, de sempre trabalhar com a base. E me apaixonei com isso e aí cada vez mais eu fui tentando me especializar, né? Eu fiz fisioterapia, aí depois eu tive essa experiência com a Eco, fui como Stuart para equestre, aí tive a oportunidade de ter contato mais com a biomecânica do cavaleiro, e aí foi onde me apaixonei, e aí eu tentei estudar cada vez mais sobre isso, né? Como que eu poderia ajudar os meus alunos a se conectar melhor, a entender melhor o corpo deles, a entender melhor a consciência corporal, que eu acredito que seja essa grande dificuldade. E a base foi uma coisa que eu sempre me encantei com ela, porque eu sempre via que todo mundo prestava muita atenção na alta performance, né? Mas pouco se falava de como que a gente inicia. Eu sofri muito com isso, né? Eu, quando Uhum. comecei a dar aula, não sabia nada. Eu não tinha uma Uhum. base, não tinha um passo a passo, não tinha nada. E aí eu tive Uhum. que correr atrás. E o conhecimento que a gente tem hoje aqui no Brasil melhorou muito, mas na época que eu comecei era muito do exército, né? Era muito a base mesmo, tinha pouco material. Hoje melhorou pra Uhum. caramba, graças a Deus com a internet. Hoje a gente tem muito mais condições, né? De correr atrás de conhecimento, de hoje como lives, como a gente está fazendo, enfim. Mas na época que eu comecei não era assim. Sim. Então, eu tive que correr atrás, batalhar, mas assim, foi muito legal, porque o fato de eu ter tido várias oportunidades nesse sentido, eu acredito que me fez crescer
nesse olhar da base, né? Esse olhar da equitação fundamental. Então, isso foi muito bacana. Você começou no clássico, no hipismo clássico, é isso? Na verdade, não. Eu comecei no western, por incrível que pareça. Eu comecei fazendo tambor. E Ah, eu não aí, sabia. depois, eu comecei fazendo tambor. Eu fazia tambor no árabe. Uhum. E aí, depois, assim, fazia tambor, né? Eu achava que eu fazia qualquer coisa. Naquela época, eu sempre falo que eu achava que eu fazia, né? Mas na verdade, não. Era uma época que hoje tá muito além. Nossa, eu lembro que na época 18, 19 era tempo baixo. E Uhum. mesmo assim, eu não corria em nível profissional, até porque eu não tinha condições de ter um cavalo quarto de milha na época. Eu acabei tendo apaluzas, enfim. Na época, meu pai não tinha tanta condição de me dar um cavalo para alto nível. Então, corria no árabe, depois corri no Apalusa e assim foi. Mas Mas eu comecei no Western. é o processo, né? É o processo. Montando um Exato, cavalo mais ou menos. É. Uhum. exato. Legal. Muito. E aí eu Pode falar. comecei assim, e aí depois que eu tive essa. Aí eu comecei a dar aula. E depois que eu comecei a dar aula, que aí eu falei, cara, eu não sei nada, eu preciso começar a correr atrás de conhecimento. Eu fui fazendo um monte de curso. E aí, um desses cursos, eu tive a oportunidade de estagiar num Aras de salto. E ali que eu aprendi mesmo. Ali eu tive a oportunidade de trabalhar com a Priscila Botton. Quem me convidou foi o Batista, do Aras Maneja Faville. Ali eu falo que são os meus dois padrinhos de profissão. E ali que eu comecei minha carreira mesmo, assim. E aí sim, eu tive uma influência do clássico muito forte. O que eu percebo hoje é que, claro, que tem exceções, mas normalmente quem vem do clássico para o western vem com uma base mais sólida de equitação, né? No western, né, a gente meio que monta isso e vira, o cara vai pegando equilíbrio e tal, né? Lógico, vem evoluindo muito, mas eu percebo que assim, falta essa base de equitação, né? Sem dúvida. Falta essa base e falta instrutores que dão essa base, né? Que é exatamente o trabalho que você vem fazendo. E foi muito louco, Léo, porque eu nunca imaginei que eu ia formatar um curso para instrutor na minha vida. Uhum. Eu sempre achei que eu ia só trabalhar com equitação, que é o meu know-how, né? Mas é Uhum. exatamente isso que você comentou. Do mesmo jeito que eu sofri, tem muita gente que está sofrendo, né? É. E quando eu comecei esse trabalho de equitação, eu vi quanto que os meus alunos às vezes sofriam porque os instrutores não por mal, mas porque não tinham conhecimento. Eu sofri pra caramba nesse sentido também, Uhum. né? Uhum. Então, Então você consegue dar um norte para eles, né? Tipo, vamos por aqui, fica muito mais fácil. exatamente. E eu vi assim muito que às vezes eu recebia muito aluno, né? Que com muito vício, com muita dificuldade, e pessoas que já estavam fazendo aula até hoje. E eu falava, gente, mas como assim? Né? O que que isso acontece? E aí me remeteu à minha época, né? O quanto que eu tive que correr atrás e tudo mais. E aí o que que aconteceu? Hoje eu vejo que o que está faltando é o que você comentou, são profissionais que tenham esse know-how, que entendam a trabalhar com a base, né? Como não existe essa base, muitas vezes você vê as pessoas começando com alta performance, né? Uhum. Começando já direto na modalidade, por não ter esse conhecimento de base. Que não é por mal, né? Ninguém faz Ah, isso de auto lógico. pensado, né? Uhum. Mas é porque é mais fácil, a pessoa é expert naquilo, ela vai puxar a sardinha porque ela é expert, né? E aí eu vejo que É. isso, de uma certa forma, é ruim para o treinador e é ruim para o aluno, porque você acaba pulando um pouco de Sim, etapa. Né? sim, sem dúvida. E aí hoje o tema da nossa live, né, é quando começa a conexão com o cavalo, né? E aí a gente percebe, assim, hoje o seu trabalho é essa conexão centauro, né, do cavalo e o cavaleiro, né? O atleta, quem quer que seja, né? É importante que ele tenha essa conexão, mas é importante da gente falar também do quanto essa conexão tem que existir do homem-cavalo, né? Que aí, puxando a sardinha para o meu lado, é daquilo que eu faço. Porque a gente vê muito instrutor que não tem noção de comportamento, não tem noção de natureza, psicologia de cavalo, e aí ele é aquele cara que é
não querendo ofender, mas é o macaco de imitação. Ele faz porque viu o outro fazer e assim vai embora. Então, eu acho muito importante que essa conexão comece desde o chão, né? Desde que ele vá assim cabrestear o potrinho ou desde que ele vá pegar o cavalo na cocheira. É legal que tem até alguns aqui com a gente. Eu já vi que está o Franco Bertolani aqui, o pessoal lá de fora. E assim, as experiências que eu tenho lá fora é que assim, eu gosto muito de ir num rancho em Ohio de um amigo, do Wally Griffith, e lá assim, ele dá aula para o pessoal da universidade. Então passa 500, dá mais de 500 aulas por semana lá. E eu adorava assistir ele dando aula, porque assim, é aquela criancinha que chega e ajuda a pegar o cavalo no piquete ou na baia, né, que ajuda a limpar o casco, que ajuda a escovar, ajuda, né, criancinha pequenininha mesmo, claro que quem fazia era o adulto, mas ela participava desse processo. E eu acho que existe muito essa falta dessa conexão com o cavalo, né, de tratar aquele cavalo ali no dia a dia, de se relacionar com ele no dia a dia. E aí isso é uma coisa que eu vejo, assim, elogiei a equitação clássica aqui em relação à base, mas agora uma pequena crítica em relação a isso. E também acontece muito na Western, que a pessoa chegar, o cavalo já está selado, ele montar e entregar para o instrutor, para quem quer que seja. Então, ele não participa do dia a dia do cavalo, né? Então, eu acho que essa conexão é muito importante para qualquer pessoa que vai passear, vai competir, né, de participar. Porque assim, o cavalo não é uma máquina, né? É um ser vivo e que interage com as pessoas, né? Então, eu percebo que essa conexão homem-cavalo, às vezes, falta, né? Então, assim, essa sua conexão de centauro, de dar essa base de equitação é muito importante. Mas, muitas das vezes, essa falta dessa interação com o cavalo, às vezes, você perde um pouquinho em qualidade. É aquilo que eu sempre falo nos meus cursos, né? Do cavalo vestir a camisa do seu uniforme, vestir a camisa do seu time, querer te ajudar, né? Então, isso é um pouco desse trato mais individual com cada cavalo que vai fazer diferença. O que você acha disso aí? Sem dúvida. Eu sempre falo uma coisa, Léo, que eu falo sempre assim, né? A equitação, ela é fundamental. Eu acabei, né, colocando 3 pilares, e eu acho assim, além desses 3 pilares, a equitação, ela começa na hora que a gente pega o cavalo da baia, ou no pasto, né? Então, assim, o aluno, a equitação fundamental que eu falo, né, é o aluno, quais são os 3 pilares? Comportamento equino, atitudes mentais e ajudas. O que seria tudo isso? Para a pessoa montar, independente se ela vai fazer cavalgada, vai fazer doma, vai fazer rédeas, vai fazer tambor, salto, team rope, wrench sort, não importa. Ela tem que primeiro entender quem que é o cavalo. Ele é uma presa, né? Diferente de nós. Então, assim, tem que entender minimamente, não precisa ser um conhecedor absurdo, né, da natureza, mas, assim, mínimo, como que o cavalo enxerga, quais são os pontos cegos, né, como que eu pego um cavalo na baia, como que eu selo de forma adequada, né, eu tenho que conhecer o meu parceiro. Quando a gente, às vezes, vou fazer uma analogia, claro, com o objeto, eu não estou vendo o cavalo dessa forma, mas se a gente vai dirigir um carro, a gente tem que sim ver se está tudo certo, para não capotar. O cavalo, ele acaba sendo muito mais complexo porque é um ser vivo, é um companheiro. É como se fosse qualquer outra pessoa. Você pergunta sempre quando você vai sair com uma pessoa, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Vamos lá? A mesma coisa é um cavalo, é o teu companheiro ali de trabalho ou de lazer, não importa, mas é o teu companheiro. Então, você tem que conhecer a natureza deles, tem que conhecer como funciona. Você tem que conhecer como que você coloca os materiais. Eu falo isso, todo instrutor tem que ensinar isso. Esse negócio de chegar com o cavalo pronto e montar, isso era uma briga que eu tinha homérica quando eu trabalhava, né, em locais que tinham essa cultura.
Porque, gente, e a questão do contato, a equitação começa ali, na hora que você põe a sela, na hora que você dá um carinho, na hora que você tira a baia, o cavalo começa a te, né, a te ver, a ter esse contato principal. Fora que outra coisa que pouco se fala são as atitudes mentais, né? Então, ou seja, um cavaleiro, independente se ele tá montado, ele tá fazendo um trabalho de chão, ele tem que estar com uma consciência, ele tem que estar com uma mente, né, calma, ele tem que estar, ele tem que entender minimamente as emoções dele, né? Ou seja, por que ele está com medo de determinada situação? Ou se ele está com medo, como que ele vai trabalhar isso? Ansiedade, né? Frustração. É uma coisa que foi muito engraçado, que eu achava, assim, quando eu falava isso, todo mundo falava, ah, lá vem a Mara falando disso. Mas foi muito legal quando eu vi livros de grandes mestres falando isso, né? Quanto que é importante a partir do momento que a gente pensa no centauro e a cabeça do centauro é justamente o humano, né? Se a gente pensar na figura mitológica, quem que é a parte humana? É a cabeça e o tronco. Então, nós somos os Legal. líderes. Então, peraí, se o líder não tem um controle emocional, como que funciona a situação? É como se fosse um capitão de um navio. Se ele entrar em choque, morre todo mundo. Né? Então, eu acho que isso é importante. Eu tenho essa preocupação também de passar. Eu acho que o instrutor tem que ter essa preocupação de passar para o aluno. Né? Olha, quando você não estiver legal, não monta. O cavalo não tem obrigação. Ele não tem obrigação de aceitar suas frustrações, né? E a gente tem que ter essa. Não precisa ser psicólogo, mas tem que entender um pouquinho que o cavalo faz emergir uma série de emoções também, e o cavaleiro tem que ter noção disso. Né? Então, esse trabalho que você fala, desse contato, dessa primeira conexão, eu acho que faz parte da equitação. Né? E é uma coisa assim que eu vejo, eu trabalhei com eco também uma época, e eu vejo que na eco tem muito disso também. Às vezes o trabalho de chão, que as pessoas, elas menosprezam muito o trabalho de chão, né? Nesse sentido da terapia e da aula, né? No trabalho da conexão com o cavalo, não. Mas nesse sentido da aula, quando você pega para um pai e fala, viu, hoje eu vou fazer uma aula dentro da baia, o pai já olha para sua cara, pô, eu tô pagando para eu quero ver meu filho montando. Não é bem assim. Né? Mas é tudo questão de conversar, é tudo questão de você trazer, né, todo um fundamento, por que você está fazendo, né, trazer conceitos, aí fica muito mais fácil. Mas eu concordo 1000% com você. Eu acho que para começar a conexão, ela começa dentro da baia. Sim. Então, esse contato mais íntimo, né? Quando você começa a conhecer o seu cavalo, trabalhar um pouco mais, você vai evitar problemas, né? E muitas Exato. das vezes evitar acidentes, né? Então, eu me lembro uma vez que eu dei um curso para um grupo de mulheres lá em Rio Verde, no Goiás, que elas eram um grupo que chama Amazonas Sem Fronteiras. Elas viajam o mundo a cavalo. E só mulher. Ai, que legal. E aí ela fala, poxa, a gente chega lá, não conhece o cavalo, não sabe o que... Né? Então eu falei para elas, olha, vamos fazer um curso. Então, tudo isso sobre comportamento, para elas poderem conseguir fazer uma leitura do cavalo, para exatamente isso, né? Evitar acidente, você evitar problemas. Né? Então, eu acho muito importante essa intimidade, que é uma coisa rápida que você consegue fazer. Né? Você tocando alguns pontos, fazendo alguns gestos, alguns trabalhos de chão que vão te dar uma leitura melhor daquele cavalo que você está montando. Né? E outra coisa muito importante é a coisa da dessensibilização, que eu falo bastante. Né? De você poder tocar esses pontos. Então, principalmente quando se fala aí em ecoterapia, e eu sei que você tem dado aula e ensinado muitas pessoas a dar aula para crianças, a gente tem que ter um cavalo assim muito de confiança, né? Então a gente tem que dessensibilizar esse cavalo para ser montado e dessensibilizar com situações, né? Então o cavalo ele tem medo do desconhecido, né? Então a gente vai apresentar situações para ele que por acaso possa acontecer quando uma criança estiver em cima, né? Então na ecoterapia lá, a bola de pilates, o bambolê e tal, aquelas coisas, né? Apresentar tudo que ele possa ver lá na frente e que vai ser uma ajuda num trabalho posterior, né? E aí as pessoas muitas vezes não sabem fazer essa dessensibilização, não tem aquele time de colocar pressão, aliviar a pressão, né? Então eu acho que é aí que falta
um pouquinho para esses instrutores e essas pessoas aprenderem um pouquinho mais sobre o comportamento. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente usa muito material, né? Hoje tem uma gama de materiais que você pode utilizar com o cavalo para aumentar a consciência do aluno. Eu adoro usar bolinha, banda elástica, pezinho, bola, um monte de coisa eu uso sobre o cavalo, até para aumentar a percepção do aluno. Se o cavalo não está preparado para isso, é complicado, né? Ele tem que entender que aquilo faz parte do trabalho, como no caso de um cavalo de ecoterapia, né? Às vezes você vai trabalhar com algum material lúdico, ele tem que entender. Então, a sensibilização é extremamente importante e tem que estar inserida no trabalho do instrutor, sem dúvida. Eu tenho 2 experiências interessantes com um cavalo pouco dessensibilizado. Então, aquele cavalo que foi domado, mas não dessensibilizaram direito. Então, uma foi nos Estados Unidos, nesse áreas que eu fui, e outra foi aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. 2 treinadores de rédeas, assim, competidores muito bons, e que tinham a reclamação de que os cavalos... eu vi nos Estados Unidos, eu vi na hora da troca, era um amador que estava montando, na hora da troca de mão, quando botou perna, o cavalo deu coice. E o outro, a reclamação do competidor aqui, do treinador e competidor. E aí, nas 2 situações, nos Estados Unidos, eu falei, poxa, posso mexer nesse cavalo amanhã? Porque o cavalo ia e voltava todo dia para o Aras. E o cavalo tinha uma cócega, né? Aquele tato hipersensível na região de virilha, incrível. Era um cavalo domado, treinado e já competia. Mas o que acontecia? Quando colocava a espora naquela região, ele tinha muita sensibilidade. E aí ele dava coice, né? Então, eu trabalhei esse cavalo 2 dias ali, direto, o cavalo deitava. O cavalo deitou umas 20 vezes, de tanta coça que ele tinha. Então, são cavalos com o tato hipersensível e, assim, um instinto de preservação mais aflorado do que outros. E aí eu trabalhei, quer dizer, depois eu vim embora, não tinha passado aquela competição, e claro que depois eu perguntei sobre o cavalo e o cavalo depois parou de dar coice, né? E aí, quer dizer, é um cavalo que, de repente, seria vendido, porque toda vez que punha a perna para trocar dava coice, e depois acabou dando um resultado bacana. E as 2 situações aconteceram assim. Quer dizer, e aí, às vezes a gente descarta um cavalo, rotula um cavalo como coiceiro, que não era coiceiro. Ele só tinha, né, um instinto de preservação mais aflorado. E aquela cócega, aquele instinto, aquele tato hipersensível mais aflorado. Quer dizer, vamos dessensibilizar, né? Que é a mesma coisa que o cavalo medroso, que o cavalo mais reativo, né? Essa dessensibilização. Então, isso é muito bacana da gente falar assim para esses instrutores que já dão aula, que às vezes acabam descartando um cavalo por um problema de base, mas a base lá atrás, né? A base na doma, a base nessa conexão de comportamento. E que às vezes, se não foi bem feita, te atrapalha depois, quando você for fazer a base de equitação. Perfeito. E é muito legal você falar essa questão da base, Léo, porque você vê como é que coisa louca, né? O mesmo problema de base que a gente tem no cavalo, tem no cavaleiro. E assim, e é impressionante como eu não vou falar aqui do Brasil em si, eu acredito que em outros lugares tenham, mas quando a gente vai para a Europa, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vê que existem problemas também, mas ainda assim o pessoal dá um pouquinho mais de valor para a base, tá? Não vou dizer que 100%, tem lugares que não, tem, enfim. Todo lugar tem seu lado negativo, tá? Não vou falar que a gente tem essa mania de falar que sempre fora é melhor do que aqui, não. Aqui tem muita gente bacana que faz um trabalho incrível. Mas eu vejo assim, pela experiência que você tem, não sei se você tem a mesma percepção que eu tive. Quando eu estive fora, principalmente quando eu tive contato mais com o pessoal que estuda isso, né? Que trabalha com essa questão, eu falo, gente, eu sinto que lá eles dão um pouco mais de importância para essa base, né? E você vê o quanto que isso interfere não só nos cavalos, né? Que nem você falou, uma base mal feita, ou seja, uma pessoa que muitas vezes não se sensibiliza de forma adequada, não trabalha de forma adequada, não doma de forma adequada, o quanto que isso interfere, de repente, num cavalo que tenha uma boa performance futura, né? Às vezes existe um descarte, e esse descarte, às vezes,
é até injusto, porque o cavalo é bom. E do mesmo jeito o cavaleiro. Você sabe que esses tempos, né? Eu tenho recebido muitos alunos em casa e vários, assim, no mesmo jeito que você fala do cavalo, né? Eu falo que eu foco sempre no cavaleiro, né? Minha paixão é sempre essa conexão e ajudar o cavaleiro. E eu falo, gente, é muito louco. Eu tenho alunos que falam assim pra mim, Mayara, eu tô a ponto de desistir, porque eu acho que eu sou burro, eu não tenho capacidade. Juro, vários, viu? Eu acho que eu não sirvo para montar cavalo. E não é assim. Não é assim, muito pelo contrário, todo mundo tem, né, essa Não, capacidade. Como qualquer cavalo também tem a possibilidade, de repente, de ter as suas dificuldades, que nem os cavalos têm, um é mais sensível, um tem um instinto de preservação mais aflorado, como você comentou. Tem cavaleiros que às vezes têm uma dificuldade, às vezes a vida inteira não soube trabalhar a consciência do corpo. Então, assim, se a gente colocar, por isso que eu acho bonita essa questão do cavalo e cavaleiro, porque se a gente colocar na perspectiva dos dois, são iguais, né? Olha como a base é importante para ambos. Não, e aí a base importante para ambos na mesma situação de ensinamento. Porque a gente vê muitos treinadores e professores que não têm paciência, que não têm a base para ensinar, né? Então, aquele treinador que às vezes lhe falta um pouco de conhecimento e que falta técnica, e às vezes o cavalo erra e o cara às vezes é um pouco mais grosseiro ou coloca a culpa no cavalo, né? Então eu sempre brinco, né, que o ser humano é assim, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então é muito mais fácil colocar a culpa no cavalo, né? E da mesma forma, o instrutor está ensinando que não tem paciência, não tem essa capacidade de ensinar. Poxa, quantas vezes eu vi um instrutor chamar o cara de burro, né? Pô, você é burro, você é ruim. Quer dizer, então, está faltando para ele a consciência e a forma de ensinar, que é exatamente o que você vem fazendo hoje em dia, né? Então, tem um exemplo legal também que eu sempre conto, que já aconteceram algumas vezes. Hoje menos, eu acho que a internet ajudou bastante em relação a isso. Mas tem pessoas que vêm para montar que não sabem o que é um cavalo galopar na mão certa, né? Se tem, né? E aí, de ter situações de eu falar assim, olha, tá na mão errada, o cara trocar a mão dele, né? Tipo, tava pegando com a mão esquerda, pegar com a mão direita, né? Quer dizer, aí é engraçado, né? Assim, mas coitado, o cara não sabe, quer dizer, você tem que ir lá, sentar, explicar, voltar, né? E aí, se você zoa esse cara, se você, né, deixa os alunos sacanearem, quer dizer, o cara já vai se fechar ao conhecimento, né? Não vai perguntar mais nada e vai sair dali com dificuldade. Então, eu sempre falo nos meus cursos, né? Você já deve ter me ouvido falar isso, né? Que pergunta idiota é aquela que você leva para casa. Quer dizer, pô, tá com dúvida? Exatamente. Pergunta. Se você for para casa com ela, aí sim ela se tornou uma pergunta boa, uma pergunta idiota, né? Então é muito importante. E aí a gente sempre encorajar um cavalo a fazer a coisa certa. E você encorajar a pessoa a fazer a coisa certa. Toda vez que a gente está motivando um cavalo a fazer, né? Toda vez que existe motivação, existe inovação, né? Então os cavalos vai estar sempre buscando fazer algo mais. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, às vezes, esse aluno que chega para você e fala, poxa, eu sou burro, não consigo, é porque alguém desestimulou ele lá atrás, né? Ele não chegou a essa conclusão sozinho, né? Então, faltou competência, capacidade, ou alguém foi negligente para que ele chegasse ali. Mas é importante que a gente tenha paciência e, principalmente, esse trabalho que você vem fazendo para a gente poder fazer ele acreditar que ele consegue, que é possível, lógico, com técnica, com base, com treinamento, com rotina, não é isso aí? E a mesma coisa com o cavalo. Sem dúvida. Eu falo que é igualzinho, na verdade, né? Porque do mesmo jeito com o cavalo, se a gente pensa que cavalos são indivíduos e por isso que o nosso cuidado, a nossa destreza no trabalho tem que ser muito aflorada, né? O treinador ele tem que ter esse entendimento que o que ele faz com o cavalo ele não vai conseguir fazer com o outro. Né? Não necessariamente o mesmo exercício, às vezes o cavalo vai aceitar de uma forma, embocadura, enfim, uma série de questões. O aluno é a mesma coisa, a gente trabalha com indivíduos, com dificuldades, com percepções, com emocional,
né? E quando a gente fala de criança, nossa, entra no outro mundo. Então, assim, é um negócio que parece ser complexo, não é, é simples, mas não é. Eu sempre gosto de falar essa frase, é simples, mas não é simplista. Eu acredito assim, eu comecei assim também, de achar que é só colocar uma pessoa sobre o cavalo e tá tudo certo. E a gente não tem noção da responsabilidade que é isso. É uma responsabilidade muito grande. Não só porque é a segurança da pessoa, mas justamente essa percepção que você colocou, né? De, às vezes, você acaba com o sonho dela. Né? Então, Exatamente. às vezes, uma bobeirinha dessa de falar, de não ter paciência, e é o que eu falo. Tanto que eu falo para todos os meus alunos que estão fazendo formação comigo, eu falo, viu, você quer ser instrutor? Você tem que amar cavalos e pessoas. Porque eu escuto muito do universo sequestro falando assim, eu quero trabalhar com cavalo porque eu não aguento mais ver gente, viu? Se você for instrutor, esquece. Porque você vai trabalhar com os dois. Entendeu? Então, assim, e o treinador também, qualquer um, né? Essa questão de que a gente só trabalha com cavalo, a não ser que você crie cavalo só para si, você seja milionário e não tenha referência de ninguém. Você vai ter que saber lidar com pessoas de qualquer jeito, seja funcionário, enfim. Então, essa correlação que às vezes se criou, né? Vou trabalhar com cavalo porque é melhor trabalhar com animal do que com gente. Gente, isso não existe. Então, trabalho com outro tipo de animal, mas o cavalo, a gente tem que trabalhar com o ser humano junto, até porque isso é bonito. Eu acho que a transformação que o cavalo traz para o ser humano é muito bacana. Mas eu falo assim, a gente tem que entender que, às vezes, uma palavra que a falta de paciência, não gostar de trabalhar, às vezes a pessoa não gosta de trabalhar com criança, tá tudo certo, trabalha com adulto só. Eu não gosto de trabalhar. Então, treina cavalo, fica mais tempo trabalhando o cavalo do que, de repente, dar aula todo dia, ter essa interferência do ser humano. Então, tem que gostar. Porque muitas vezes eu tive vários alunos de me mandarem mensagem falando, Mayara, você é a minha última alternativa. Se eu não conseguir me conectar com o cavalo, montar de forma adequada, parar de cair, parar de ter trauma, eu vou parar. Mas é o meu sonho. A vida inteira eu sempre quis isso. Hoje eu tenho condições, né? Trabalhei a vida inteira, minha família não era do meio e tal. E hoje eu quero. E na altura do campeonato eu tô vendo que eu não tenho jeito. E não existe isso, não tenho jeito. Todo mundo tem. Como qualquer cavalo tem jeito também. Outra coisa Né? Só que tem importante que ter também que eu vejo. paciência. Outra coisa importante que eu vejo que acontece são cavalos mal preparados. Então, assim, uma coisa que acontece demais é o cara vender o cavalo errado para a pessoa, né? Sem dúvida. Então, hoje até eu estou dando um curso de rédeas essa semana e hoje estava um cara inexperiente com um cavalo professor, mas sabe o que é cavalo manso? Eu falei, nossa, que cavalo bom de sela. É um cavalo marchador, sabe? Manso, manso, manso. Então, assim, o cavalo dá condições para o cara, né? Sim. E aí, muitas das vezes, essa pessoa é apaixonada por cavalo, queria estar no meio, mas acaba abandonando porque alguém vendeu uma bucha para ele, o outro vendeu o cavalo errado para ele, era para vender o cavalo calmo, vendeu um cavalo nervoso, o outro tem um filho de 5 anos e comprou um potro de 1 ano. Quer dizer, vai ter que recriar aquele potro, domar, não sabe se vai dar certo. Pronto, passou à vontade, né? Então, e o que mais acontece, o que é? O cara se traumatiza porque alguém domou mal, trabalhou mal o cavalo, treinou mal ou vendeu o cavalo errado. E aí o cara vende, larga tudo e compra uma moto, compra uma lancha, compra um jet ski e abandona o mercado. E frustrado, porque ele gostava daquilo, né? Então, Sem isso é um dúvida. problema comum no nosso meio. E é triste, né? É triste por uma série de fatores. Por essa, da venda, de repente pegar um profissional errado. Você sabe uma outra coisa que, depois que eu comecei com o online, a gente tem muito feedback, né? Eu tento sempre conversar com os seguidores, com os meus alunos mesmo. E uma coisa que me chamou muita atenção, e você vê um mercado que quase ninguém trabalha, cavalgada. O que eu mais tenho são alunos que querem fazer cavalgada e querem aprender a montar certo. Quem tirou que para montar a cavalo é só quem quer alta performance? Claro. Né? Então, assim, eu tenho muito aluno, muito aluno de, viu, eu comprei um manga largo, eu comprei, sei lá, não importa a raça, mas eu quero fazer minhas cavalgadas. Ou alunos que, por exemplo, viu, Mayara, eu vou viajar com meu marido, com a minha esposa ou com meu filho, e eu quero ir lá para Santiago, para não sei aonde eu vou fazer uma cavalgada e eu quero montar bem. Eu quero me sentir bem, confiante, depois eu quero comprar um cavalo para mim. Então, olha que coisa doida. E muitos relatos de assim, viu?
Eu fui numa escola e já me colocaram para saltar. Eu não quero saltar, eu quero aprender a montar cavalo. Eu quero aprender como segurar a rédea. E em Uhum. contrapartida, você vê pessoas, muitas vezes, já em alta performance, e Léo, um negócio muito louco. Você pede para a pessoa virar o cavalo, parece que ela está virando o carro. Ela está fazendo assim, que nem volante de carro. Ou Uhum. seja, a pessoa não É sabe utilizar as mecânico. ajudas básicas de forma certa. Mas por quê? Porque não foi passado. Ela salta 80, ela corre tambor. Eu morro de dar risada, eu recebo muito também do pessoal. Eu falo muito de salto de tambor porque é o que mais tem, né? Mas nada contra, que eu adoro os dois, fiz os dois e não tenho nada contra, muito pelo contrário. Mas assim, vejo muito também o pessoal do tambor que não sabe fazer um círculo. Se você É, pegar e desenhar um círculo na pista e falar pro cara, passa em cima dessa risca, não sabe. Olha que coisa é, doida, o cara só faz é, círculo. Então é. é um negócio muito doido, né? Como você vê que a base faz falta, né? E quanto Sim. que, às vezes, as pessoas não veem esse mercado. E eu acho que o que desestimula também essa questão, né? É, as pessoas não perguntam o que o aluno quer. Né? Eu falo sempre, Uhum. gente, tem que fazer uma análise, avaliar o aluno. Viu, qual que é o seu objetivo com a aula? Ah, eu quero saltar. Beleza. Ah, eu quero fazer tambor. Ah, eu quero fazer cavalgada. Um cara que quer fazer cavalgada, você não precisa ensinar o cara a fazer troca de pé. Ou você não precisa ensinar o cara a ladear o cavalo. Talvez, né? De repente ele vai precisar de uma situação que ele precise fazer isso. Mas enfim, você não precisa Mas ensinar coisas tão nada. complexas Aham. como uma diagonal certa do trote. Talvez se o cara fizer enduro e tiver um cavalo de trote. Mas assim, o básico que você ensina, uma ajuda de mão de forma correta, uma ajuda de assento, um círculo bem feito, que o cara se equilibre sobre o cavalo, saiba parar o cavalo de forma certa. Nossa, meu, Uhum. incrível. Ele não precisa saltar para isso. O Sim. tambor, né? Uhum. Então, eu acho que isso que pega um pouco também. Uma coisa legal que você falou desse meio de cavalgada, e que é muito importante, porque assim, às vezes é, falta para essas pessoas um pouco de noção do que é um cavalo. Porque Exato. acontece muito deles, tipo, comprou um cavalo e acha que é uma moto, ó, tá guardado lá na garagem, eu vou chegar fim de semana e vou montar. Fico um mês sem ir no rancho e, né, no sítio. Acontece demais essa situação nas domas. O cara vai lá, compra um cavalo para domar e manda pro domador. Aí o domador doma, faz um baita trabalho bacana. Aí o cara vai lá, solta o potro no sítio dele e fica um mês sem montar. E aí, pô, chega lá, ele não sabe fazer uma guia, ele não sabe colocar um cabresto, o potro às vezes está preso na cocheira, está com um gás enorme, né? E aí ele não entende nada disso. Ele acha que ele vai chegar lá um mês depois, pegar o cavalo e ele vai estar do jeito que ele pegou no mês anterior. E aí é onde vem os acidentes, né? Então, esse potrinho que foi recém-domado, ele quer, assim, ele precisa de uma manutenção, né? Então, é importante as pessoas entenderem de cavalo também. Então, legal. Sem dúvida. Ele vai vir, né? Vai aprender a montar melhor, né? Vai ter um instrutor, né? Como você vai ensinar, ó, vamos fazer assim, assim, assim. Agora, se ele chegar lá e ele não tiver a ferramenta para ele pôr em prática aquilo que você ensinou, não adianta. Então, ele tem que ter um pouquinho dessa base, né, para que ele possa Sem dar um dúvida. mínimo de manutenção. Então, se ele tiver um bom equilíbrio montando, né, tiver a base de equitação, legal, mas para ele entender o que se passa na cabeça do cavalo dele, né? É um potro novo, é um Sem potro dúvida. professor, né? E que ele consiga entender tudo isso. São duas coisas que se casam, né? Eu acho que o trabalho de conexão, né? Eu falo que são duas conexões, a que você faz e a que eu faço. A gente trabalha com conexão de formas diferentes e se Uhum. completam. Eu acho que se completam um absurdo. Porque a primeira conexão é o que você faz, um trabalho de solo, um trabalho de conexão, independente se o cavalo é potro ou é um cavalo mais já experiente, mas assim, a partir do momento, aquela conexão humano e cavalo. E a minha é quando tá montado, porque a conexão é a mesma. Você utiliza a linguagem não verbal. E eu também. Né? É. As ajudas, quando a gente trabalha com ajuda, do mesmo jeito que você faz essa conexão do chão, tem todo um preparo, né? De contato com o cavalo, de posicionamento, né? Para o cavalo entender, para trabalhar a liderança, a mesma liderança que é feita no chão, ela é feita sobre o cavalo.
né? No momento que você está montado. Então, assim, não adianta a pessoa fazer um trabalho incrível de solo e na hora que ela monta, ela não mantém aquilo. Então, são Não, duas então, coisas complementares é e importantíssimas. isso que eu comentei no começo da live, mas quero retomar agora, até anotei aqui para a gente falar. Que uma dificuldade grande que eu tenho é que o cara, às vezes, vem no curso de Doma, aconteceu já de aluno vir aqui, depois ia aí fazer o curso contigo, que ele ficou claro para ele que lhe faltava equitação, lhe faltava equilíbrio, né? Então, assim, a parte de baixo, legal, ele conseguiu muito bem, mas na hora de montar, o que acontece? Ele não tem equilíbrio, ele acaba usando a rédea de apoio, né? A rédea é o volante, vamos dizer assim, né? Só para você guiar, não é para você se segurar, né? Então, Exatamente. é importante que essa pessoa que queira evoluir, então, assim, eu tenho trabalhado com pessoas que estão querendo se tornar profissionais de doma, treinadores e tal, mas é importante que elas tenham uma base boa para que ela possa primeiro se equilibrar, para depois equilibrar o cavalo, né? E aí alguns deles se equilibram usando a rédea de apoio, quer dizer, ele não vai conseguir, porque ele está apoiando demais no cavalo. Então foi o que você falou, essa conexão é importante, mas as duas se revezam, né? É importante que saiba fazer essas duas situações, né? Do Ter mesmo jeito um bom... com a equitação, com os instrutores, que nem você comentou, Léo. Se também o cara tiver a técnica da equitação e não souber trabalhar cavalo, de sensibilizar, não adianta nada. É o parceiro de trabalho, ele tem que conhecer, né? Então, esse trabalho de chão, né, que você faz, de sensibilização, primeiro é chão e depois é montado, né? A partir do momento que nós montamos, e claro, quando a gente ensina a pessoa a montar, daí é um outro viés. Mas se a gente for parar para pensar essa evolução, é primeiro no chão e depois montado, sem dúvida. Até porque a forma de trabalho é a mesma, né? Eu utilizo o corpo não verbal, a linguagem corporal. Então, eu acho que são duas coisas que todo mundo que quer trabalhar com o cavalo, independente de seja treinando, domando, tem que pensar nas duas coisas. Né? São duas coisas muito importantes. Por isso que eu fiquei muito feliz com o teu convite, porque eu acho que os nossos trabalhos se casam demais, sabe? Não adianta a pessoa montar bem e não fazer um trabalho bom de solo, não se conectar, não entender o cavalo do chão. E do mesmo jeito, né? Nem você comentou, não adianta a pessoa fazer um trabalho incrível do solo, mas aí na hora que monta ela. Porque é outra dinâmica. É o mesmo jeito que a pessoa que está montado entende a dinâmica, se ela for para o solo, é uma dinâmica diferente, porque o posicionamento é diferente. Tem aquela questão de que aquele ser gigante na sua frente, né? O cavalo, ele tem uma representação enorme. Você fala, meu, esse bicho vai passar por cima de mim, né? Então, e aí? A mesma coisa que tem isso daí, a mesma coisa que o pessoal sente quando está montado, sente no chão. Então, são coisas mutantes. É isso aí. Maera, fala um pouquinho mais da sua experiência aí competindo. Fala pra gente. Eu sei que você já fez tambor, você já até fez um curso comigo, né? Numa época que você estava treinando mais. Sim. Mas eu quero saber da sua passagem pelo clássico. Então, Léo, na verdade, eu falo, eu brinco que eu tenho uma zica com competição, porque quando eu começo a engatar, tem um problema, eu tenho que parar. E quase que aconteceu isso, teve uma época que eu tive uma oportunidade de um cara que ele me treinava, ele queria emprestar um cavalo para mim, porque eu nunca tive muitas Não, mas condições de assim, ter um cavalo para competir. não precisa nem falar em competição. Fala assim, no que você viveu com o cavalo, né? Ah, de Porque, treinamento? Ah, sim, porque, sim. por exemplo, se for me perguntar, Léo, o que você competiu? Eu não competi nada, eu só treinei, né? Sim, A vida treinar, inteira, treinei assim, bastante. nessa minha trajetória, eu treinei várias modalidades, mas não competi, né? Então é isso aí. Sim. E Como você foi sabe que essa? uma das dores que eu tive em relação a dar aula foi justamente essa, né? Porque na minha época, quem dava aula tinha que ganhar alguma coisa, né? E eu falava, viu, que coisa chata, né? E aí por isso que eu comecei a correr atrás de conhecimento, comecei a estudar.
Mas, assim, o tambor eu gosto demais. Eu acho que foi uma fase muito gostosa ter feito. Meu marido adora, né? Sabe que o Isaac é alucinado com o tambor, ele adora. E a gente competiu muito pouco. Porque quando eu tava engatando para competir, eu acabei engravidando. Enfim, foi ótimo. O Cauã é uma bênção. E quando eu era mais novinha, eu competia, mas eu não tinha cavalo. Então, quando eu comecei a entrar num nível mais top, aí barrou porque eu não tinha condições de ter um cavalo pro nível. Aham. Mas eu falo pra você que eu também já treinei, acho que até com você, Ranch Sort. A gente uma vez eu fiz um curso com você de Ranch Ah, Sort, bem esse curso. legal. Já treinei aqui, tem um vizinho meu que faz team roping. E eu e o Isaac, a gente brincou, na verdade, mas eu tive a experiência de laçar, foi muito legal. Já fiz curso de equitação de trabalho, muito bacana, aquela modalidade portuguesa, né? Não sei se você já viu, Ah, muito, legal. nossa, Aham. muito show, já fiz curso. Volteio, sou apaixonada, já Isso que fiz eu ia um falar. Eu volteio. me lembro que você trabalhou um pouquinho com volteio. Eu acho muito top o volteio. Não, volteio, eu sou apaixonada, sou E é uma apaixonada. Até coisa que agora não. eu tô retomando aos pouquinhos, eu tô voltando a forma, né? Porque depois do Cauã me arrebentou, mas tô voltando um pouquinho à forma e eu tô treinando. Agora, se Deus quiser, acho que daqui a um ano eu vou estar como eu tava, eu não voltei. Mas adoro Legal. volteio, treinei um É, tempo. a minha esposa Dressagem eu adora fiz uma volteio também, época. mas a gente não acha volteio assim nos lugares para ensinar, né? Tá faltando instrutor de volteio, viu, Mayra? Fica a dica. Não, mas no curso tem de É? formação. Tem que volte, né? Que não é o volteio básico, assim, mas é o volteio para equitação. Mas Aham, tem. Então, se a legal. galera, aí, ó, tá vendo, gente? Tem mercado aí. É só fazer o curso de formação. E, inclusive, eu tô devendo pra cá pra ela fazer volteio. Tem que marcar um Então. dia, levar o material aí, ou vocês vêm pra cá e a gente treina. Ela falou que tem vontade, a gente faz sim. E então, e aí duas modalidades que me encantam hoje, né? Uma eu até quero ver se eu faço um curso, um cara que eu respeito muito, que é o Nizinho, eu gosto muito dele, já fiz curso com ele uma época, que ele é do adestramento, quero fazer um curso com ele de volta, já até entrei em contato com ele para dar uma reciclada, montar um pouquinho um cavalo de adestramento que faz tempo que eu não tenho essa experiência, essa oportunidade. E e rédeas, né? Rédeas eu acho assim incrível, incrível. Adestramento e rédeas, que são provas bem técnicas, né? São bem do que eu acredito, né? É Então, assim, muito o que a legal. gente brinca, né? É a Fórmula 1 do cavalo. Um Western e outro clássico, né? É Exato, muito detalhe para os cavalos sem nenhuma referência, né? Porque a maioria das outras modalidades tem uma referência, né? Tem o salto, o polo tem a bolinha, o tambor tem o tambor, e na rédea, no adestramento, não tem nada. É você e o cavalo. Então, essa exato, conexão que a gente está falando agora tem que ser muito importante, porque ele está só te esperando, é você e ele, né? Então, no exato, laço tem o boi, no ranchote, qualquer coisa, né? exato, Mas na rédea, no adestramento, é você e ele está te esperando o tempo inteiro. E é muito top essa. exatamente. Eu também sou Ai, apaixonado por maravilhoso, ele. maravilhoso. E assim, no adestramento é que eu falo, eu não tenho hoje oportunidade, né, de treinar em nível de competição, mas eu de alguma forma tô dentro como no paraequestre, né? Então eu tive a Uhum. oportunidade de ir pro Rio, lá para fora, então tá na mesma prova da Charlotte. Nossa, foi uma experiência assim incrível, né? Muito legal. E tá no para, né? Que o para, de uma certa forma, eu fico ainda não atuando, mas eu tô ali, né? Tô ali como oficial, tô junto com o pessoal, então é super gostoso. E a minha meta é o ano que vem pegar certinho nas provas de rédeas, né? Agora, vamos ver se acerto um cavalo que tá. Ainda tô no trâmite, mas vamos ver se acerto um cavalo ano que vem. Eu quero seguir todas as provas, porque eu me apaixonei pela modalidade. Eu falo assim, nossa, eu entro na pista, foi uma das modalidades que assim, competi pouco, mas eu lembro que as outras eu ficava muito nervosa, sabe, mesmo fazendo todo um trabalho de tal. Nossa, eu entro na prova de rédeas, parece que eu tô entrando em casa, assim, eu fico tão tranquila, Uhum. eu me sinto tão bem ali na pista, sabe? Claro, tem o nervosismo, vou falar que eu entro zen, né? Mas eu me sinto tão bem, é uma prova que me faz muito bem, sabe? Eu me sinto muito, muito à vontade, muito confortável, eu gosto muito.
Muito Uhum. legal. Por isso que eu É, tenho pretensão do ano que vem seguir. Vamos ver se dá certo. a Catarine está voltando também. O cavalo dela já está são, E... tem machucado. Vamos voltar. Legal. Muito bem. Ótimo. Ô, Maiara, vamos falar um pouquinho dessa experiência de curso online, presencial. Eu digo por mim, assim, porque lá atrás, né, em 2017, a gente começou, inclusive você estava junto, né, quando a gente deu aquele start, né, você, o Isaac, todo mundo. E naquela ocasião eu pensei, caramba, como que eu vou ensinar a domar cavalos, né, a treinar cavalos via online? E na ocasião, quer dizer, foi um desafio enorme, né? E hoje eu tenho certeza absoluta que dá certo, porque a gente tem muitos depoimentos de alunos que, que assim, mudou a vida deles e tal, né? E tem essa relação com o presencial também, né? Que eles querem, às vezes, nos conhecer e ir ali para participar, para fazer, né? Mas fala para a gente aqui, né? O que você sentiu disso? Você consegue... Bem, eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar por causa do nosso internauta. Você consegue ensinar via online? Como que é essa experiência? Você, no começo, acreditava que seria 100% possível? Não, e é engraçado porque foi bem isso, né? Quando nós começamos, eu jamais, equitação já é difícil presencial e conexão, aquela coisa, imagina, passar isso online, nunca passando pela minha cabeça. E é engraçado que quando a gente vê o outro, a gente acredita mais, né? Eu sempre achei que fosse possível ensinar a domar. Uhum. Quando começou, né, o projeto, quando o pessoal começou no digital, e o Isaac falou, pô, Léo, vamos fazer com eu falei, nossa, super vai dar certo. E é engraçado, quando a gente vê o projeto alheio do outro, a gente acredita. E o meu, jamais. E aí eu lembro que na época né, que a gente falou, pô, acho que seria legal, né? Equitação quase não tem, vamos fazer. E eu falei, mas será, gente, equitação online? Mas será que isso funciona? Eu era totalmente descrente no meu projeto. No seu, eu sempre acreditei, porque tua didática sempre foi incrível, você sempre passou super bem, você tem uma linguagem simples. Então, eu sempre acreditei que fosse possível o seu projeto, mas o meu, jamais. E aí eu falei, bom, né, vamos ver. E eu engravidei, fiquei uma gravidez de risco. E aí, no meio termo, eu falei, eu não tinha o que fazer. E eu fiz um curso online de uma americana de adestramento. Mas não Aham. fiz com pretensão nenhuma. Eu falei, putz, eu não tenho o que fazer, não aguento mais ver Netflix, eu não podia fazer nada, porque quase perdi o Cauã, né? Tive um descolamento e tal. E Uhum. aí eu comecei a assistir o curso dela e eu achei incrível, aprendi um monte de coisa. E depois desse curso que foi assim, né? Eu falei, nossa, que demais, e ficou aquilo. E aí, depois que meu filho nasceu, e aí eu, né, e começamos a pensar e tal, pô, podia fazer um curso e não sei o quê. E aí que me veio a ideia. Eu falei, não, funciona, porque se eu conseguir aprender, eu tenho a mentoria dela. Eu conseguia, na época, eu não podia viajar, né? Eu não podia até lá. E até porque eu tava grávida e tudo mais, e mesmo que eu não estivesse, é um custo muito maior e tudo mais. E eu tinha a gravação direta. Eu lembro na época dos DVDs, né? Eu sempre fui uma assídua de ter DVD de todo mundo. Tinha DVD do Uhum. Franco, tinha DVD de todo mundo. De um Uhum. monte de gente do cavalo, de volteio, de não sei o quê. Tudo que eu via de cavalo, eu comprava DVD. E eu já me lembrava isso muito do DVD, que a gente tinha aquilo e ficava assistindo, e olhava, e não sei o que mais, e babá, babá. E a internet, eu acho que tem muito essa questão, só que um plus, né? Porque o DVD você não tinha a mentoria da pessoa. Você não É, podia é, tirar dúvida, você não tinha um é. suporte, Não né? tinha Você suporte, tinha é ali para isso. ver, rever, mas aquilo não renovava, você comprava aquele negocinho, colocava no seu aparelho de TV, assistia e tá tudo certo. E já era incrível. Agora, hoje, você tem a imagem, você tem o curso completo, todo formulado para você, ou seja, não é só um pedaço, é o inteiro. É. Fora isso, você tem um suporte. Fora Tem isso, as você tem a reuniões. mentoria da pessoa que está ali tirando dúvida e tudo mais. É, Ah, é incrível, incrível. é. E assim, eu tenho muitos resultados positivos com os meus alunos, como eu sei que você também tem com os seus. E é muito legal, porque eu acho que hoje a internet trouxe uma coisa que antigamente já existia, mas não tanto, que é quebrar barreiras, né? A gente quebra barreiras com o Uhum. DVD.
mas não tanto que nem hoje, porque eu acho que hoje aproximou mais a pessoa que dá aula com o aluno. Quando você Sim. comprava um DVD, você comprava o DVD, você podia comprar em qualquer lugar. Você É, assistia várias vezes, mas você não tinha aquele contato, né, com a pessoa. Você não tinha uma base para tirar uma dúvida. Olha, não entendi o que o cara falou. Você pode me explicar? Você pode mandar outro vídeo? Você pode... Não aham. existia isso, né? E hoje com a Não, e internet nas não tem. próprias reuniões, né? A pessoa tem como falar Exato, com você diretamente, né? É isso que é exatamente. Você ter esse bacana. suporte, eu acho. E Quando eu eu, senti, eu acho que esse suporte que a gente tem, essa mentoria, é incrível, é incrível. Quando a mulher entrou lá ao vivo, eu falei assim, como assim? Eu tô ali com a mulher, entendeu? De uma certa é, forma, eu tô aqui no Brasil, a mulher tá na minha frente. É é, demais isso. é muito legal, né? E o mais bacana é quando as pessoas te encontram no curso presencial. Aconteceu essa semana passada, eu fui no Aras de Machador, no Rio de Janeiro, dar um curso de Doma, e cheguei lá, tinha um aluno que falou, cara, eu te acompanho já tem 4 anos, não tô acreditando que você está aqui do meu lado. Né? Isso é muito legal, né? E você É vê que, gostoso. assim, que você não conhece o cara, nunca deu curso presencial para ele, e ele vai lá trabalhar, ele sabe tudo já, ele faz tudo, né? Ele fez o curso online, ou acompanhou nas redes sociais, isso é muito bacana. Mas é muito gostoso também quando o cara vem para o presencial, né? Você conhecer pessoalmente, você trabalhar essa pessoa diretamente, isso aí é muito, muito bacana também para a gente ir reforçando, porque na verdade a gente acaba criando ali um grupo, né? Uma família e que a gente acaba querendo conhecer essas pessoas também. Sem dúvida. Eu falo que, assim, uma das coisas que eu faço questão é sempre ter o curso presencial, apesar de amar o online. Uhum. E eu sou apaixonada pelo online, sempre estou em comunicação com os meus alunos, sempre fazendo mentoria, sempre junto com eles. Eu brinco que assim, é muito engraçado que tem alunos que parece que eu já conheço há 10 anos e eu nunca vi a Sim. pessoa. De tanto que a Aham. gente conversa, né? É muito Aham. gostoso. Mas o presencial, ele é muito legal nesse sentido também, que eu falo que toda vez que eu tenho um grupo de presencial é como se eu formasse amigos, né? A gente Isso. forma amigos mesmo, né? Sai daqui, Sim. parece que é aquela coisa. E eu acho que o cavalo tem muito disso, né? Não só nos cursos, mas quando a gente está em qualquer ambiente que tenha cavalo, parece que você conhece a pessoa há 1000 anos É e é o mesmo verdade, interesse, é isso é super incrível. gostoso. Então é muito legal. Eu sempre Não, faço questão de ter, porque é muito gostoso. assim, você formar amigos e formar multiplicadores, né? Que o cara, né, no curso online já aprendeu tudo sobre técnica e sobre você, porque a gente acaba sendo referência para eles, né? Eles acabam, é, nós acabamos sendo espelhos para eles, né? E você sabe que essa pessoa vai ser um multiplicador seu, aonde quer que você esteja, essa pessoa vai estar lá te representando. Então, eu sempre falo, poxa, a gente não vai conseguir abraçar o Brasil, né? Não vai conseguir estar em todos os lugares, mas eu quero ter alguém, né? Um pupilo meu lá, alguém que eu ajudei a formar e que eu sei que vai estar trabalhando Exatamente. na mesma filosofia de doma, de treinamento. Né? Isso é Sem bacana. dúvida. Isso é muito gostoso, muito gostoso. Mayara, para finalizar, que a gente já está com 1 hora, normalmente eu tento não passar de 1 hora. Eu queria que você desse uma dica para quem está começando, né? Para quem está aí quer ser um bom instrutor de equitação, para ensinar, né? Para ensinar pessoas, ensinar cavalos, ensinar crianças. Qual é o caminho mais fácil para seguir? Eu sempre falo isso. Poxa, nós amassamos barro lá atrás, nós ralamos para chegar aqui, né? E hoje a gente a internet nos facilita isso, né? De entregar já mastigado, a gente já mostra, já dá um norte para essa pessoa, para essas pessoas, né? Então fala que Sem dúvida. ao vivo para essas pessoas que querem iniciar nessa vida aí no meio do cavalo. Como eu falei antes, né? Eu acho que a primeira coisa, a pessoa gosta de pessoas e de cavalos, tem que gostar de pessoas também, tem que amar, na verdade. Eu acho que se você gosta dessas duas coisas, em ser instrutor para você, com certeza é o melhor caminho. Outra coisa é entender que nicho que você quer, se quer adulto, quer criança. Por que eu falo isso? Ah, mas Mara, eu vou atender todo mundo. Sim,
mas é importante você entender qual que você gosta mais, né? Você vai, às vezes, atender todo mundo, mas você vai ter uma preferência. Isso é importante até para você se desenvolver como professor, para você, porque são áreas completamente diferentes. Você trabalhar com adultos, trabalhar com uma criança, são nichos completamente diferentes, então por isso que é importante você entender o que te agrada mais, né? Aí. Agora, de uma forma geral, primeiro, conheça cavalo, o mínimo que você puder. Segundo, aprenda a montar bem, porque nós somos o exemplo, né? Então, assim, você não precisa ser atleta, você não precisa ser ganhar títulos, nada. Isso daí já passou. Esse negócio de aprender a montar montando já era também. Horas de bumbum na sela, sem técnica não adianta nada. Então, assim, procure ao máximo estudar. Porque eu acho assim, nós como instrutores, nós somos formadores, né? Independente seja adulto ou não. Nós formamos pessoas, então é uma responsabilidade, não é um negócio tão simplista como a gente imagina. Então, assim, se a sua vontade é essa, encare como uma profissão. Foi até muito legal esses tempos atrás, eu fiz uma live com o Franco, que para mim foi muito legal, do mesmo jeito que eu tô aqui com você hoje, foi muito bacana. E ele comentou justamente isso, que eu acho que aqui no Brasil o que está faltando um pouco é a gente se profissionalizar mais. Tá muito no amadorismo, né? Então, do mesmo jeito que você, né, se esforça para trazer esses cursos, se esforça para fazer um curso bacana para que as pessoas sejam extremamente profissionais, eu acho que as pessoas também têm que ser profissionais em relação à instrução, né? Pensar que é uma profissão, e se ela quer levar como uma profissão, ela tem que estudar, ela tem que se dedicar, existe uma arte por trás, e ela é milenar, não é de hoje, não sou eu falando, tem antes de Cristo já se falava. Então, assim, a gente só tem que correr atrás de conhecimento e a internet está aí para nos ajudar, né? Com você, comigo, com um monte de gente que faz os conteúdos incríveis, né? Só a pessoa ter força de vontade e se dedicar. E tentar sair do amadorismo. Eu acho que o nosso papel hoje, acho que a equitação, o universo do cavalo em si, tem que ser um pouco do amadorismo. A gente tem que começar a se profissionalizar mais. Muito bem, muito bem. Ó, precisamos marcar aquela paella que eu sei que você faz gostosa, tem um tempão que eu não Sim! como. Vamos Vamos sim. nos encontrar mais, Aliás, eu vou tá? fazer agora uma outra especialidade que você não conhece, que eu acabei desenvolvendo nos cursos presenciais e já tá famosa. É minha polenta famosa. Você não Ah, conhece é? ela ainda. Tá Ah, melhor que a então tá. paella. Bem, você já visitou o meu curso presencial, então eu estou te devendo agora, eu vou ir comer essa polenta. Exatamente. Por favor, vem sim, vai ser um Tá bom. prazer. Maiara, muito obrigado. Bem, deixa eu falar aqui com os meus seguidores que ainda não te conhecem, mas eu acho que isso não deve estar acontecendo, não, né? Ah, sem dúvida, Já sim. existe essa Imagina. conexão. Mas quem ainda não conhece a Maiara, segue ela lá nas redes sociais, tá? Maiara Verde, acompanhe, você vai ver que pô, vai agregar demais. A gente normalmente tem feito aí essa conexão, temos trabalhado juntos, a gente tem muito para ajudar. Então, pessoal, acompanha a Maiara, uma profissional excelente, vem fazendo um trabalho maravilhoso, né? Me orgulho de ter participado um pouco também Sem desse dúvida, seu muito. projeto, dessa sua projeção aí como treinadora, né? A gente já trabalhou juntos, né? E além do fato de sermos amigos, de convivermos fora do cavalo também. Quer dizer, fora do cavalo não, o cavalo está sempre envolvido, né? Nunca, Não, sempre tá no meio, não tem como. né? Sempre tem um jeito de a gente enfiar cavalo no meio. É Mas isso aí. imagina, eu que Então, agradeço, digo mesmo. Pode falar, desculpa. não, então quero te agradecer mesmo. Deixa um abraço aí para o Isaac, um beijão aí para o Tigrão e vamos nos ver aí em breve. Sem dúvida. Eu que agradeço. Eu me sinto lisonjeada de verdade, viu, Léo, por estar aqui falando com você. Um abraço gigantesco para cá. Vamos ver se a gente marca de se ver novamente com a correria, com a pandemia, uma série de questões não acabou É, não dando. Mas eu falo, a mesma coisa, falo, galera, quem me segue aí, sigam o Léo, que ele faz um trabalho incrível, maravilhoso. Eu falo que hoje eu tô no online, eu devo a ele, foi um dos meus padrinhos aí para estar aqui. E obrigada, nossa, foi uma delícia o papo. Vamos marcar mais vezes, viu? Muito obrigada mesmo, de aí, verdade. a Catarina Para tá aí, ó, mim ela é. falando aí. Deixar um beijo Aí, para minha esposa, tá aí com a vamos gente. marcar o volteio, Cá. Vamos marcar o volteio, hein? Que ela tá louca para fazer e não fizemos.
Quero deixar um beijo aqui para Beijão pra minha filha você. também. Minha filha Beatriz também estava aqui com a gente hoje, né? Ai, que legal. A família tem que acompanhar, tá? Todo mundo junto. Sem dúvida. Vamos marcar um dia todo mundo aqui. Tá bom. Maiara, um beijão, muito obrigado, Obrigada, parabéns beijão, mais uma Léo. Beijão a vez. todos. Até a próxima. Valeu, Valeu, tchau, pessoal. tchau. Tchau.